E nós vamos receber mais um convidado. Falamos agora com o professor de Relações Internacionais e professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas. Ele vai comentar com a gente sobre as eleições norte-americanas, que parece que está tomando aí um prumo de reta final. Professor, bom dia e bem-vindo. Bom dia, é um prazer sempre conversar com a Jovem Pan. Professor, temos que começar aqui a nossa conversa, com essa atualização que Biden virou sobre Trump em 2 estados e passa a liderar agora na Pensilvânia e na Geórgia, e está muito próximo, então, de um resultado. Gostaria que você comentasse. Também quero trazer aqui algumas informações que, segundo a imprensa norte-americana, Joe Biden está pronto para fazer um discurso à nação, ele já está se posicionando, também o Partido Democrata, e a Força Aérea dos Estados Unidos também já está fazendo um reforçamento, ali próximo à sua residência em Delaware, onde ele vive, professor. Que momento é esse? Então, essa é uma eleição extremamente confusa, porque a pandemia do Covid-19, de alguma forma, alterou muito esse processo eleitoralmente falando. Veja só, o resultado não foi exatamente aquilo que os democratas acreditavam que ia ser, de uma onda azul que varreria o país, e isso de fato não aconteceu. O que nós vemos é que o presidente Trump foi de fato afetado pelo Covid na questão da utilização dos votos por correio. E a enorme quantidade de votos por correio é que, de alguma forma, alterou o resultado da eleição no sentido presencial. Se nós lembrarmos, nós vimos ali que no dia da eleição, com a participação presencial do voto, o presidente Trump havia saído muito bem em todos esses estados, inclusive conquistando uma maioria apreciada em vários locais. Mas, obviamente, que o processo da contagem dos votos continuou, e nessa contagem de votos, a impressão e os números começam a confirmar aí uma tendência no sentido de solidificar a liderança de Joe Biden no processo, e uma vez solidificada a sua posição como ganhador, eventualmente, nesses estados e passando o número de 270, existe aí a obrigação constitucional de já passar a tratá-lo como presidente eleito dos Estados Unidos, e aí ele passa a contar também com a proteção diferenciada do serviço secreto, que ele já tem uma parte como candidato do Partido Democrata, mas aí ele passa a ser considerado já o presidente eleito. Agora, não podemos esquecer que tudo vai depender do processo de judicialização que o presidente Trump pretende, de alguma forma, instaurar nessa situação e nesses estados para verificar se houve ou não fraude na eleição. Então, o resultado efetivo nós só vamos ter, de fato, quando houver aí, primeiro, as provas apresentadas, e isso ele disse ontem que iria apresentar hoje, o devido julgamento e o devido processo legal, com o seu respectivo julgamento, e o resultado desse julgamento. Num primeiro momento, Joe Biden já é o presidente eleito, em princípio, dos Estados Unidos, mas tudo vai depender deste processo aí, conforme o presidente Trump levar essa situação aos tribunais. Bom, professor, inclusive vamos até continuar falando dessa possibilidade de judicialização do presidente Donald Trump, porque parece que está começando a haver uma indisposição de Donald Trump com o Partido Republicano. Também tem uma notícia aqui que na Pensilvânia, que foi o estado que Biden virou e que ele está liderando, o senador do Partido Republicano da Pensilvânia disse que as alegações de Trump de fraude eleitoral não são comprovadas. E segundo esse senador republicano, Pat Toomey, da Pensilvânia, ele disse que foi muito difícil de assistir e que, enfim, as alegações não foram comprovadas. Eu quero te perguntar como que fica, então, essa relação do presidente Donald Trump com o próprio Partido Democrata, que mostra que está começando a se incomodar com as alegações do presidente sem provas? O que acontece é o seguinte, nós precisamos relembrar que quando o presidente Trump foi eleito, ele foi eleito contrariamente ao establishment, a base do Partido Republicano, não a base, mas a elite do Partido Republicano. Inclusive, ele teve problemas com
a própria família Bush. Ele nunca contou, de fato, com o apoio histórico de muitas das lideranças do Partido Republicano. Agora, uma realidade é de que durante todo o tempo em que o presidente Trump esteve na presidência, ele sempre contou ali com um grande apoio e uma grande maioria do próprio partido, da base, que lhe dava uma sustentação de 95%. Se você olhar, ele, na história do Partido Republicano, é sem dúvida o presidente que mais votos teve, conforme nós vimos aí até agora o resultado das eleições. E, obviamente, que neste momento, pessoas que de alguma forma foram confrontadas por Trump, e nós sabemos que ele não tem uma personalidade muito fácil às vezes, ele gosta muito do confronto, muitas dessas lideranças, obviamente, neste momento em que o barco parece estar afundando, vão querer pular fora e justamente vão culpá-lo de todas as mazelas. Mas o importante aqui é de relembrar, parece-me que, eu ainda não tenho confirmado isso, mas parece-me que os republicanos ainda manterão o controle do Senado, ainda existe aí uma disputa em alguns lugares, e também vai aumentar a sua presença na Câmara de Deputados. Então, se nós olharmos a grande diferença e o grande impacto do presidente Trump é que, como liderança do trumpismo, como movimento, eu não acredito que esteja aí, de fato, enterrado a 7 palmos e que ele vai desaparecer do cenário eleitoral. Inclusive, já alguns aspectos da mídia conservadora nos Estados Unidos até falam de um retorno de Trump em 2024. Porque a razão de ele ter este apoio da base é que muitas das coisas que ele prometeu que ia fazer na campanha, ele efetivamente o fez. Então, é por essa razão que, e este que é o grande problema de um sistema bipartidário, muitas vezes, não é bipartidário, mas ele quase aparenta ser bipartidário, é que você sempre vai ter o eleitorado dividido e vai ser um com 51%, o outro com 49%, no máximo 52%, e a sociedade segue dividida. É muito parecido com o amadurecimento de democracias, como você vê, por exemplo, na França. Eu sempre digo, eu não sei quem vai ser eleito na França, mas provavelmente o resultado vai ser 51-49, com uma medida e com uma taxa muito baixa quando a gente comenta e quando se pensa a respeito. Isso mesmo, as projeções indicam maioria republicana no Senado e democrata na Câmara. Professor, eu quero te perguntar agora sobre a relação dos Estados Unidos e China, que mexe com o mundo inteiro, tanto positivamente quanto negativamente. O que está em jogo nessa eleição para a relação com o país asiático e, consequentemente, com o mundo? O que nós vamos ver ali é talvez uma mudança no estilo, né? Mas não no conteúdo, porque já há muito tempo que os Estados Unidos culpam a China de várias das alegações que o presidente Trump falou, né? A questão de respeito à propriedade intelectual, a questão da migração de empregos dos Estados Unidos, e é uma quantidade de alegações que os Estados Unidos têm tido e que têm feito a respeito. O presidente Joe Biden, neste momento, se eleito for, ele com certeza também vai estar com as mãos um tanto atadas, porque se ele flexibilizar um pouco das medidas, ele vai, de alguma forma, representar, vai, de alguma forma, dizer e confirmar as alegações de que o presidente Trump dizia de que Joe Biden e sua família estavam no bolso do governo chinês. Então, é uma questão muito de imagem pública e de percepção pública com relação àquilo que acontece. Então, eu não acredito que vá mudar aí um pouco dessa retórica anti-China, inclusive porque você observa uma ascensão da China no setor, na economia internacional, na política internacional, e os Estados Unidos vêm num declínio já há alguns anos, desde o fim do mandato do presidente George Bush, o primeiro. Então, a relação China-Estados Unidos, ela será controversa, este será o novo normal, porque nós temos aí duas potências que têm modelos políticos diferentes, modelos econômicos diferentes, e uma em ascensão e outra em declínio. Então,
por mais que se tente aí alterar, é um cenário constante de conflitos e se espera que isso, de alguma forma, não vá para o lado militar, porque seria extremamente danoso para todo mundo. Professora, a Bolsa da China tem a melhor semana em 3 meses com essa perspectiva, né, que nós temos da vitória de Joe Biden. O que isso mostra para a gente? Se fosse Donald Trump na frente, o mercado chinês estaria reagindo da mesma forma? Infelizmente, a nossa conexão com o professor travou, mas nós vamos restabelecer e assim continuar aqui a nossa entrevista, né? Então a gente continua acompanhando, é claro, essa eleição. Agora são 11 horas e 43 minutos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no seu Twitter que o Partido Democrata tem planos para tomar o controle do Senado, que é atualmente de maioria republicana. Em outra mensagem, o presidente atacou a rede social e disse que ela está fora de controle. Isso porque o Twitter está cancelando, né, as postagens do presidente Donald Trump. Então, novamente, o candidato à reeleição não apresentou nenhuma prova ou indício para embasar as suas acusações. Nós já restabelecemos a conexão com o professor. Que bom, assim a gente consegue continuar aqui a nossa entrevista. Bem-vindo de volta. Não, obrigado. São os problemas da internet, né? Normal, né? Ao vivo também tudo acontece. Eu vou repetir aqui a nossa pergunta, até para o nosso ouvinte espectador pegar o fio da meada. Eu disse, a Bolsa da China tem a melhor semana em 3 meses, né, com a perspectiva da vitória de Joe Biden. Isso mostra alguma coisa, alguma sinalização? Se fosse Trump na frente, o mercado chinês estaria reagindo da mesma forma? Eu acho que tem muito a ver também com o fato de que a economia chinesa conseguiu, no meio da pandemia, ter uma recuperação mais rápida do que se esperava, inclusive com um crescimento já projetado de mais de 5% este ano, o que era algo impensável quando se notou o início desta pandemia, que afetou não somente a China, mas afetou todos os mercados do mundo. Então, muitas vezes a gente fica pensando, os chineses ganharam com essa história. Não, a China foi extremamente afetada pelo processo, mas a capacidade de recuperação da economia chinesa se deve ao fato de ela ter construído uma infraestrutura que lhe permite uma capacidade de competição maior, a questão da educação, que atinge hoje em dia níveis muito melhores do que no passado, e também o próprio mercado interno. Obviamente que quando se olha para Joe Biden, se espera um pouco de flexibilização, particularmente na questão da queda de braço que o presidente Trump estava fazendo com a China. O que nós vimos é que o presidente Trump tentou, neste processo todo, converter a China no grande vilão da pandemia internacional e criar aquela imagem de um inimigo externo para que houvesse aí uma determinada formação de proteção e de apoio às suas políticas e a sua eventual reeleição. Agora, quando se olha para o governo Biden, se isso vier a acontecer, né, porque ainda depende do resultado de provas comprovadas de fraude ou coisa parecida e da finalização do processo judicial, que é o que parece que irá acontecer, mas ao final disso, se Joe Biden for eleito e se mantiver como presidente dos Estados Unidos, obviamente essa flexibilização é esperada por parte dos chineses, uma vez que o presidente Trump parecia que continuaria com este processo mesmo depois. Mas o que nós vemos, e aqui é importante enfatizar, é que muitas das medidas que se têm tomado nos Estados Unidos com relação à China não têm sido medidas somente de governo Trump. São medidas mais do Estado americano, mais de longo prazo, tentando de alguma maneira conter o avanço econômico e de hegemonia global da China. Então é isso que nós temos visto. Então, independente do resultado, não me parece que haverá, assim, em alguns aspectos, algumas alterações muito profundas. Professor, e como que você avalia também a diplomacia que o Brasil tem adotado nesse governo do presidente Jair Bolsonaro? A vitória de Joe Biden poderia mudar alguma coisa na relação Brasil-Estados Unidos ou uma maior abertura da China aqui no Brasil? Como que você avalia tanto a ala ideológica, que é muito discutida, mas também a econômica?
Eu acredito que, de alguma forma, se ocorrer a derrota de Donald Trump, isso não é que isso enfraquece o governo Bolsonaro, mas a ala mais xiita do governo, ideologicamente falando, vai perder aí o seu bastião internacional. O que deve acontecer, nesse sentido, é de que esta ala poderá ser enfraquecida, uma vez que se observará que muitas das medidas adotadas poderão ter um reflexo eleitoral ruim. E, embora o governo tenha adotado algumas medidas assistenciais no sentido de estabelecer aí um hedge, né, uma proteção eleitoral, a gente vê que esse discurso um tanto enviesado por parte de uma ala ideológica do governo não tem encontrado aí uma ressonância na sociedade brasileira. Agora, uma eleição de Joe Biden, de alguma forma, também coloca um pouco de água fria nesse ímpeto de achar que estes seriam estes países, Brasil, Hungria, Polônia, Estados Unidos, seriam os baluartes que salvariam a democracia e a sociedade ocidental. Se Trump não for eleito, este argumento vai por água abaixo. Agora, o aspecto positivo é que nós vamos finalmente nos dar conta de que nas relações internacionais não existem nem amigos perenes, nem inimigos perenes, somente interesses perenes. E aí eu espero que o governo, de alguma forma, entenda que estava acendendo a vela para o santo errado, considerando que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, onde as possibilidades de ganho são muito maiores do que aquelas que nós observamos, mesmo com os Estados Unidos, onde o resultado dessa proximidade pessoal efetivamente não se concretizou num aumento do grau do investimento, ou mesmo no nível de exportações do Brasil, e também da própria União Europeia, com quem nós estamos aí tentando implementar um tratado de livre comércio que aparentemente não tem dado muito certo. Então, eu espero que isso seja no governo, no Itamaraty, e mesmo nessas alas ideológicas que existem dentro do governo Bolsonaro, um momento de pausa e reflexão e pensar, olha, o Brasil precisa ter uma agenda que coloque o Brasil em primeiro lugar, como o presidente Trump falava, e cada país tem que colocar o seu país em primeiro lugar e reavaliar aí a sua estratégia de aproximação e até mesmo de busca de novos espaços comerciais e econômicos. Professor, gostaria até de adicionar um elemento a essa pergunta e ao que você acabou de falar. Quando questionado, o ministro da Economia, quando questionado sobre o 5G, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que ideologicamente o Brasil não compactua com a China, mas economicamente o Brasil está aberto para o mundo. Então, é mais ou menos o que você acabou de falar, né? Porque, veja só, não é? Na questão do 5G, o que o Brasil tem que pensar é o que é mais rápido para acelerar a tecnologia brasileira e o que vai ter um ganho efetivamente de produtividade e para a sociedade brasileira. A alegação de que eventualmente nós seríamos espionados pelo governo chinês chega a ser até um tanto, como eu poderia dizer, um tanto pueril, porque se nós nos recordarmos, a presidente Dilma não estava sendo, quando a Dilma era presidente do Brasil, nós temos aquele episódio famoso em que a presidente Dilma e a própria Petrobras, eles não estavam sendo espionados pelo governo chinês, mas estavam sendo espionados pelos Estados Unidos. E a informação era compartilhada por aquilo que eles chamam dos cinco olhos, que constituem Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Então, esta alegação, os chineses vão ter acesso às informações, ela de alguma forma é até pueril, porque nós precisamos recordar que os Estados Unidos fazem isso e faziam isso com a presidente Dilma e também o fizeram, acredite ou não, com um grande aliado dos Estados Unidos, que era Angela Merkel. Então, eu acho que algumas coisas a gente tem que olhar à distância e refletir realmente o que interessa para o Brasil no longo prazo.
E nesse sentido, eu acredito aí que nós podemos, de alguma forma, como eu sou professor na China, eu vejo que existe aí uma possibilidade infinita de múltiplas parcerias, inclusive para acelerar o processo de infraestrutura brasileira. Mas, claro, tudo com muita cautela, né, e como se diz na expressão popular, cautela e cancha de galinha não fazem mal a ninguém. Mesmo nesse reposicionamento de aproximação com outros países, o Brasil precisa levar em consideração aquilo que é o seu interesse e não aquilo que é interesse dos amigos. Está bem, nós conversamos com o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais e professor visitante da Universidade da China. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos e estamos na expectativa. Muito obrigado, para mim é sempre um prazer.